tudo bem? De novo eu aqui com vocês, né? Professora Larissa, vocês já estão cansados de saber? Espero que cansados não, né? Enfim, estamos aqui para a nossa aula de ciências, ainda sobre ISTs, tá? Então, é a continuação, né, das nossas duas últimas aulas, tá? Então, nessa aula a gente vai falar de outros tipos de ISTs que não são bacterianas e que também não são virais, tá? Nós já vimos, então, sobre as ISTs que elas podem ser bacterianas, né? A gente conheceu algumas principais aí, as mais comuns, como a sífilis, a gonorreia, né? Essas duas são muito parecidas em termos de sintomas, né? E o cancro mole. Nós vimos na aula passada as virais mais comuns, a herpes genital, a AIDS, HPV e falamos de hepatite B. E nessa aula, então, a gente vai conhecer algumas outras que são causadas por outros agentes patogênicos, né? Então, lembrando sempre, agentes patogênicos são micro-organismos que causam determinadas doenças, tá? Mas vamos começar aqui com um quiz para dar uma praticada aí dos conteúdos da aula passada. Então, o primeiro quiz diz o seguinte: IST viral, ainda considerada sem cura, que compromete o sistema imunológico do portador dessa doença, né, desse vírus. Que IST é essa que a gente está falando? Na opção A sífilis. Na opção B, a gonorreia. Na opção C, a AIDS ou a opção D, a herpes? Então, olha só, para responder, né, esse quiz aqui, duas coisinhas importantes que já matam a charada. A primeira
que ela é viral. Então, você já poderia eliminar as doenças bacterianas daqui, né? E a segunda, ela está falando que ataca justamente o sistema imunológico. Então, aqui, matou a charada. Que doença que é essa? Que, né, ainda não tem cura e que afeta justamente o sistema imunológico? É a AIDS, né? A sífilis, a gonorreia são bacterianas, tá? Não são virais. E elas têm cura. A herpes é viral, não tem cura, mas ela não ataca justamente o sistema imunológico, né? Então, por isso que era a AIDS essa doença. Continuando, falando em AIDS, um exercício aqui, olha só. Responda sobre a AIDS então. Na letra A, quem é o agente causador? Na letra B, quais são as formas de transmissão dessa doença? Na letra C, quais são os principais sintomas dela? E na letra D, qual é a forma principal e mais importante de prevenção? Vamos lá?
Muito bem. Então, se você fez as anotações na aula passada, no seu material, né, foi fácil de responder aí. Então, com relação ao agente causador dessa doença, é um vírus. Mas qual vírus? Um vírus chamado HIV, tá? Quais são as formas, né, de uma pessoa adquirir esse vírus? Pode ser, então, pelo contato sexual, sem a camisinha. Pode ser contato com um sangue contaminado. Pode ser por materiais contaminados, tá? Tipo um alicate de cutícula, um piercing, um brinco. E pode ser ainda da mãe para o filho, na gestação, no parto ou na amamentação. Quanto aos sintomas? Então, lembra que essa doença ela pode ser assintomática por muito tempo. E aí, depois, quando vem os sintomas, né, eles podem incluir perda de peso, febre, imunidade baixa, essa pessoa vai pegando outras infecções. Pode acontecer também de manchas vermelhas, tá, pelo corpo, mas lembra sempre que por um bom tempo, geralmente a pessoa é assintomática, né? Então, quanto antes fizer o diagnóstico, melhor, para nem ter os sintomas daí, tá? E a forma de prevenção, é claro, né, é a camisinha. Ela vai impedir que esse vírus seja transmitido via contato sexual. E claro que quando a gente fala em sangue, né, na hora de uma transfusão, tem toda uma análise antes de passar o sangue de uma pessoa para outra. Se a gente vai mexer, ajudar alguém ferido, né, o ideal é usar luvas, tá? E da mãe para o filho são os cuidados no pré-natal, né, que o médico que está acompanhando aquela gestação vai orientar essa mãe, tá? Mais um quiz ainda, né, revisão da aula passada. IST viral, onde bolhas surgem e desaparecem, dando uma sensação então errônea, né, de que a pessoa está curada. Aquele problema acabou, né? Apesar de ter tratamento, não tem cura essa doença. Essa descrição corresponde a qual delas? Dessas aqui que a gente já estudou. A letra A, a hepatite B. Na letra B, HPV. Na letra C, herpes. Ou a letra D, gonorreia?
Qual foi a sua resposta? É viral. Então, ó, a gente já elimina a gonorreia, né? Por quê? Porque a gonorreia é uma doença bacteriana. Então, eu já fico aqui, né, com 3 opções apenas para pensar. Sempre tenta fazer isso, tá? Nas questões da alternativa, vai eliminando, que aí aumenta as suas chances de acerto. Bolhas que surgem e desaparecem. Bolhas, inclusive, né, que elas se manifestam quando essa pessoa está com a imunidade mais baixa. Essas são características da herpes, né? O HPV não são bolhas, são verrugas que saem na pele, nos órgãos genitais. A hepatite B não dá bolha, não dá ferida. A hepatite B, ela ataca direto o fígado, tá? Então, a nossa resposta, né, esse quiz, estava falando da herpes genital. E aí, então, vamos lá falar das ISTs que são causadas por outros agentes patogênicos. Vamos conhecer 3 aqui, tá? Pediculose pubiana, você já vai entender o que é isso. Tricomoníase, que nós já falamos lá na aula sobre a saúde, as doenças do sistema genital feminino. E a candidíase também, falamos nessa mesma aula aí. Então, olha só, o que é essa tal da pediculose pubiana? Só a pediculose, esse nome se refere a piolho. Então, aquele piolho de cabeça, né, que todo mundo já ouviu falar, ou até já teve, sei lá, é chamado pediculose. Mas quando a gente fala em pediculose pubiana, pubis é essa região, né, desse osso do quadril. Região pubiana é a região genital, certo? Então, onde tem os pelos da região íntima, né, que é normal, tanto nos homens quanto nas mulheres. Essa pediculose pubiana é um inseto, um bichinho muito pequenininho, tá? Tipo um piolho mesmo, só que ao invés de ficar no cabelo, ele fica nos pelos da região pubiana. Então ele se instala ali e durante um ato sexual, ele pode ser transmitido, né, do homem para a mulher ou da mulher para o homem. E aí o que ele faz? Ele é conhecido como chato, tá? Justamente, né, porque deve ser bem chato ficar com esse bichinho ali, né, deve incomodar pra caramba. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar naquela região e aí vai provocar muita coceira e de tanto que essa pessoa vai coçar, vai causar irritação, pequenas feridas. Então, esse é o bichinho, claro que essa é uma imagem vista de microscópio, tá, porque ele é muito pequenininho mesmo. Então, ó, aqui dá pra gente ver, né, alguns pelos e olha só, pequenos pontinhos na imagem, né? São esses os bichinhos ali, né, os Piturus pubis, o nome científico dele, tá? Desse pequeno inseto que, olha só, gruda nas regiões, né? Fica instalado nessa região ali. É um local mais quente, então eles gostam, né? Se reproduzem e assim como o piolho de cabeça, eles vão também produzindo lêndias, tá? Pequenos ovos que vão gerando mais e mais desses bichinhos. Então, a pessoa, né, coça muito e olha lá as feridas, né, que vão se formando. Tem tratamento? Tem cura, né? O tratamento para isso, basicamente, é bem parecido com o do piolho que dá na cabeça das pessoas. Então, ela vai usar um tipo de um shampoo, né, um sabonete para a região, para lavar, né, nessa região com esse produto. E geralmente vai associar, vai tomar também um comprimido, um medicamento, né, que vai ajudar a matar, a eliminar esses pequenos insetos, tá? Então, é uma doença super simples de se tratar, né? Incomoda bastante, é desagradável e que também pode sim ser transmitida, né, pela relação sexual. Então, vejam que nesse caso não é vírus, não é bactéria, não é nada, é um inseto pequenininho, né, que se aloja nos pelos pubianos. E a tricomoníase? Você lembra quando a gente falou dela lá na aula sobre o sistema genital feminino? Essa é uma doença muito mais comum nas mulheres, tá? Pode sim acontecer em homem, mas é mais comum em mulher. Então, é um protozoário. O protozoário também é um organismo microscópico, né? Inclusive, olha só alguns aqui. Ele é um protozoário com uma caudinha, tipo um rabinho, tá? Um flagelo. E ele é chamado de tricomonas, tá? Apesar do H que a gente não fala, o nome científico é Tricomonas vaginalis. Então, ele vai e se instala na vagina da mulher, na parte interna da vagina, tá? Por ser um local, né, úmido, ele tem bastante facilidade de se reproduzir ali no interior. E aí, o que a mulher sente? Geralmente, ela vai sentir uma ardência, tá? Na hora de urinar.
e ela vai ter também um corrimento meio amarelado. Só que, né, lembrando, existem outras doenças que também têm essa característica de corrimento amarelado, né? Então, não dá para se diagnosticar sozinho, né? Achar que ou é tricomoníase, é gonorreia, né? É importante consultar o médico para daí ter certeza qual é esse problema, né? E tratar realmente para logo estar curado. Mas é bem comum essa doença nas mulheres, tá? E a mulher pode, através do ato sexual, transmitir para o homem. No homem, esse protozoário ele costuma se alojar na uretra, então o homem também vai sentir ardência para urinar. E nesse caso, os dois vão fazer o tratamento, né? Aliás, na maioria dessas doenças, não adianta a mulher tratar e o homem, né? Eles têm relação sexual, por exemplo, e o homem não. Então, os dois vão ter que fazer esse tratamento, né, para acabar de vez com esse problema. Também é uma doença que tem cura, né, e é fácil de tratar, certo? E a candidíase? A candidíase é mais comum ainda, tá? Muitas mulheres ao longo da vida têm mais de uma candidíase, inclusive. É uma doença bem comum, por quê? Porque é causada por um fungo chamado cândida, tá? Esses fungos aqui, ó. É claro que, né, essa imagem é de microscópio, tá? Eles são minúsculos, a gente não vê a olho nu. Por que que muitas mulheres mesmo têm candidíase? É um fungo. E fungo, vocês já estudaram em outros momentos na escola que os fungos gostam de duas coisas, de calor e de umidade. E a vagina da mulher é um ambiente quente e úmido. Então eles gostam e se proliferam com muita facilidade, né? Para evitar isso, a gente já viu o que a mulher deve fazer. Você lembra? Basicamente, né? Higiene, claro, né? O banho, trocar de calcinha diariamente. A questão, quando tá menstruada, as meninas precisam trocar periodicamente, né? Não ficar muito tempo com aquele absorvente abafando ali. Quando tá na praia, na piscina, no verão, né? Tipo, não ficar com a parte de baixo da roupa íntima molhada, tá? Porque isso vai favorecer o surgimento aí, né, o desenvolvimento desse fungo, tá? E o que ele vai provocar? Bastante coceira na parte interna da vagina da mulher, irritação, né? Então vai incomodar, vermelhidão também e muitas vezes pode acontecer também dela ter mais corrimento, só que não amarelado como na tricomoníase. Nesse caso aqui é um corrimento mais branco mesmo, tá? Então, bem tranquilo de tratar essa doença também. Geralmente é feito com um medicamento que a mulher tem que tomar para matar o fungo e muitas vezes uma pomada que ela vai aplicar na vagina também, né, para ajudar a controlar esse fungo aqui. E também pode ser transmitido para o homem, tá? Então é bem importante que, né, a mulher faça a identificação e, se precisar, né, o parceiro dela, no caso de um relacionamento, né, vão fazer os dois esse tratamento. Existem vários tipos, tá, de candidíase, não só essa vaginal. Olha só, tenho certeza que vocês já ouviram falar, por exemplo, o tal do sapinho nas crianças. É um tipo de candidíase, só que é uma candidíase oral, que não é transmitida sexualmente, né? É um fungo que é transmitido por saliva, então por isso que não é muito legal mesmo ficar beijando criança muito pequena, né? Porque elas ainda não têm imunidade bem desenvolvida, tá? Aqui é uma candidíase ocular, então o olho afetado pelo fungo. Existe também essa forma da doença que, claro, também não é transmitida sexualmente, tá? Então existem várias formas de candidíase. A que é chamada de IST é a candidíase vaginal. Essa em que o fungo fica alojado dentro da vagina da mulher, provoca aquela coceira, irritação e olha só aqui, né, o corrimento, desculpa, que está se formando, né? Então essa mulher, além da coceira, geralmente ela tem muito corrimento branco, tá? E vai tratar com os remédios lá antifúngicos. Uma questão aqui para você pensar com base, né, no que nós falamos ao longo dessas aulas sobre doenças. Olha só. Pouco mais de uma semana após uma relação sexual, sem o uso do preservativo, uma mulher começou a sentir um ardor na região genital e ela passou a expelir um corrimento de coloração amarelada. Na letra A,
O que esse sintoma pode significar e o que, né, como essa pessoa deve proceder? Então, que problema que você acha que ela pode, né, agora estar desenvolvendo e como que ela deve proceder em relação a isso? E na letra B, que procedimentos podem ou devem ser tomados para evitar esse tipo de problema? Então vamos lá, vou te dar um tempinho e já volto para a correção.
E então, primeiro ponto bem importante, né, que eu espero que vocês tenham lembrado aí, que nós já falamos isso em outras aulas, em outros momentos, não é, né, porque a gente conhece um pouquinho que a gente vai se autodiagnosticar. Então, ela tem sintomas que parecem ser tal doença. Parecem ser, a gente não tem a certeza, né? Então, consultar o médico é sempre, né, a opção mais inteligente. Então, olha só, esses sintomas, corrimento amarelo, ardência, podem indicar uma simples tricomoníase, que é uma doença bem comum nas mulheres, ou ainda pode ser uma gonorreia, que daí já é um problema mais sério. Quem que vai identificar isso? Os exames médicos. Então, aquele médico ou aquela médica ginecologista, ela vai solicitar exames de urina, exames de sangue, os preventivos que vão coletar a secreção vaginal da mulher, e essa cultura de micro-organismos no laboratório vai ser analisada. E aí sim, com o diagnóstico em mãos, o médico dá o remédio certo. Não adianta achar que é tal problema e tomar o remédio errado, né? Agravando ainda mais a situação. E quais são os procedimentos para evitar essas e outras doenças? Evitar relações sexuais na presença de qualquer sintoma, é claro. No caso de vocês, né? Lembrando sempre que ato sexual, relação sexual, não é algo para adolescente, não é algo para se fazer sem pensar, né? Exige responsabilidade, maturidade, consciência, certo? Mas, né, o dia que for acontecer, claro, lembrar sempre, né, do preservativo e estar atento aos sinais, conhecer o próprio corpo, né? A gente percebe, o nosso corpo, ele dá sinais quando tem algo errado, febre, né, alterações no próprio sistema genital, né, algum corrimento, alguma secreção diferente do que você está acostumado, né, aí sim a gente precisa procurar um médico. E no caso das meninas, lembrando sempre, né, que a partir do momento que começa a vida sexual, a consulta ao ginecologista periodicamente, ela já não é mais, né, uma possibilidade, ela é uma obrigatoriedade para ver se está tudo bem com a saúde feminina. Mais uma questão, essa aqui então diz o seguinte, olha só, entre as ISTs abaixo, classifique-as quanto ao organismo causador. O que você vai fazer aí? Você vai colocar, por exemplo, AIDS. Você vai dizer se o agente causador é uma bactéria, se é um vírus ou se é outro agente patogênico, como um fungo, como um protozoário, como um inseto. Para a gonorreia, para a tricomoníase, para a candidíase, para todas elas você fará a mesma coisa. Não é o nome científico, não, tá? Que você precisa dizer. É simplesmente classificar qual é o agente causador. Se é uma bactéria, se é um fungo, se é um protozoário, se é um vírus. Vamos lá então? Consulta o seu material e responde aí.
Conseguiu identificar todas elas? Teve dificuldade em alguma? Então vamos dar uma olhadinha. Olha só, a AIDS, causada por um vírus, né? O vírus HIV. A gonorreia, causada por uma bactéria, tá? Não precisa ficar se preocupando com decorar, gravar nome científico, tá? A gente precisa de nome científico. Quando a gente precisa, a gente vai buscar, né? Nas fontes de consulta. Mas a gente não precisa ficar memorizando. Mas lembrar que a gonorreia é bacteriana. Tricomoníase, causada por um protozoário, tá? Candidíase, causada por um fungo. Herpes, causada por um vírus. Hepatite B, também é um vírus. Sífilis é uma doença bacteriana. E as verrugas genitais, até coloquei aqui HPV, né, para lembrar. O HPV é um vírus, então é mais uma doença viral, certo? A gente aqui não tem a pediculose pubiana, né, que a gente viu nesta aula, mas se tivesse, ela seria causada por um inseto, certo? Então, identificar qual é o agente causador da doença, esse é o papel do médico, é claro, né? Mas é importantíssimo, porque aí sim ele vai saber qual é o tratamento que vai ser eficaz, que de fato vai acabar com o problema e não piorar a situação. Mais uma aula chega ao fim e nessa aula nós falamos então sobre algumas ISTs, né, que são causadas por outros agentes patogênicos. Falamos da pediculose, que é o famoso chato, o bichinho lá que coça, né, a região pubiana. A tricomoníase, que é causada por um protozoário comum em mulheres. E a candidíase, que é um fungo também bem comum aí nas meninas e nas mulheres, né? Todas elas têm cura, tá? O tratamento delas três aqui é bem simples, bem eficaz, mas, né, quanto antes o diagnóstico, mais rápido se resolve esse problema. E lembrar sempre, 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 prevenir é muito mais fácil, né, do que remediar. Melhor não ter a doença do que ter, né, e depois ter que ficar gastando com ela, sofrendo com ela, certo? Pontos bem importantes, né? Fechando aí sobre as ISTs. Elas podem ser bem simples, assintomáticas. Pode não acontecer nada de início na pessoa, mas podem evoluir trazendo sérias complicações. Então é bom evitar. Diagnóstico médico é importantíssimo, né? Porque não basta a gente achar que está com problema, a gente tem que ter certeza qual é o problema e qual é a solução. E pontos cruciais deste assunto, que é um assunto bem delicado, né? Relações sexuais na adolescência, né? Embora a gente sabe que já acontece muito, mas isso, né, não é o ideal. A adolescência é um momento de muitas mudanças, não só físicas e hormonais, mas mentais também. Então, muitas vezes na adolescência, vocês aí não estão prontos ainda não têm consciência, maturidade suficiente. Se relacionar sexualmente com uma pessoa pode trazer consequências sem volta para a sua vida, tá? Seja falando, né, para o seu corpo, uma gravidez indesejada, uma doença que você possa adquirir, ou ainda, né, uma reputação que muitas vezes as pessoas saem falando e aí, né, acaba pegando no psicológico depois. Então, o conselho, né, que fica, se valorize, tá? Se ame, se respeite, né? Cuide do seu corpo, tá? Da sua saúde. E claro, no dia em que tiver toda essa maturidade, essa responsabilidade, essa consciência e que for acontecer um ato sexual, né? Que espero que demore com todos vocês aí do 8º ano, não pode esquecer da prevenção, que ela é sempre a forma mais inteligente e mais saudável de zelar pela nossa saúde e pela saúde dos outros também, certo? Quer saber mais sobre ISTs? Tô deixando aqui o acesso no QR Code de uma cartilha, tá? É bem interessante que fala sobre outras que não deu tempo de eu falar nessas aulas e traz alguns outros materiais sobre sexualidade, tá? Então, acessa, confere aí esse material para enriquecer mais ainda o teu conhecimento sobre esse assunto. E nos vemos na próxima aula. Já fica aqui o spoiler, a próxima aula a gente vai falar sobre ciclo menstrual, entender por que a menina menstrua, como que isso acontece, tá? E agradeço então sua atenção, te espero aqui na próxima aula.